Olá a todos, eu desejo que a paz que excede todo o entendimento, vinda da parte do nosso Deus, seja na tua vida. Aqui é a pastora Lu e hoje nós vamos ler sobre Gênesis 3, a tentação de Eva e a queda do homem. Vou começar a ler a partir do verso 1. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porquanto Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nós vemos aqui uma pequena observação. Muitas vezes a curiosidade e o interesse por coisas que não nos pertencem, por coisas novas, coisas diferentes, nos faz cair em laços do inimigo. Ele sempre nos mostra o outro lado, nos fazendo pensar que tudo é normal, nos fazendo pensar que é bom. O que ele mostrou para Eva? Que não era pecado, que seriam abertos os seus olhos e seria como Deus, o que para ela seria muito bom. Da mesma forma que ele pecou lá no céu, quando era um anjo de luz, ele era um anjo de luz, mas quis ser como Deus, ou acima de Deus. E viu a mulher, seguindo aqui no verso 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também o seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E disse ele: ouvi a voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e me escondi. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Nós vemos aqui, em sua escolha de serem independentes, eles foram mudados. Eles sentiram-se envergonhados e tentaram se cobrir. Quando Deus confrontou Adão, ele culpou Eva. Ela culpou a serpente e ninguém aceitou a responsabilidade. Nós vemos aqui, até hoje, muitos, quando pecam, quando erram, não querem aceitar a responsabilidade. Ali, Adão não aceitou a responsabilidade e jogou a culpa em Eva. Porém, ele deveria, porque ele era o homem, ele teve a escolha ali de aceitar ou não, porque ele não foi obrigado. Assim também como Eva. Eva não foi obrigada a comer daquele fruto. E ela, ainda assim, pela curiosidade, ela deu ouvido à serpente. Nós também, nós temos escolhas. Nós podemos escolher entre pecar ou não, entre servir a Deus ou não. E nós precisamos aprender mais da palavra, para que nós, conhecendo a palavra, assim não venhamos pecar contra Deus. Seguindo aqui no versículo 13, e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E disse a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse:
E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás, dela maldita é a terra, porque por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. Comerás a erva do campo. Os espinhos aqui nós vemos representam o pecado, porque antes não havia espinhos na terra. Aqui é bem claro quando fala. Algo interessante que me chamou a atenção na leitura desse texto é que após o pecado o homem nasceu espinhos sobre a face da terra. O crescimento destes espinhos sobre a face da terra representa o pecado do homem. Neste momento me lembro que Jesus, ao ser crucificado, foi colocado na cabeça dele uma coroa de espinhos. Nós vemos que quando Jesus ali foi crucificado, o sofrimento que ele passou, foi tudo ali por nós. Em várias passagens da Bíblia, os espinhos representam maldição. Quando Adão e Eva pecaram, a terra ficou amaldiçoada, produzindo espinhos que dificultam a plantação de comida. Assim como o pecado, os espinhos causam dor e sofrimento. Na cruz, Jesus levou a maldição e o castigo de nossos pecados. No Antigo Testamento, quando vemos uma pessoa vinha fazer um sacrifício, ela colocava sua mão sobre a cabeça do cordeiro, transferindo simbolicamente o seu pecado para ele. Você pode ler lá em Levítico 4, 32 ao 34. E depois o animal era morto para pagar o castigo. Nós vemos que da mesma forma Jesus também simbolicamente levou nossos pecados sobre sua cabeça e sobre si. Ele morreu para nos livrar do castigo, do pecado, e agora todo aquele que se arrepende e crê em Jesus está livre da maldição do pecado. Versículo 19: no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O homem com o suor do seu rosto comeria pão, até que ele voltasse à terra, ou seja, morresse. Essa carne não é nada, nós somos pó e a ele voltaremos. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém sabe mais que ninguém, todos nós somos iguais. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Nós vemos aqui, antes eles tinham de tudo que necessitavam, não precisavam trabalhar, não se preocupavam com nada, pois Deus já tinha providenciado tudo, mas agora eles sofrem as consequências do pecado. Aqui também aprendemos que todo pecado e toda escolha tem uma consequência. Eles tinham a escolha de obedecer ou não à ordem de Deus, quando disse: de toda árvore do campo comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, certamente morrerás. Se nós estivermos longe de Deus, nosso espírito morrerá, mas se estivermos no Senhor, teremos vida e vida eterna. O salário do pecado é a morte. Satanás sempre querendo ser como Deus e mostrando a Eva que eles poderiam ser como Deus, mas vemos aqui o resultado e a consequência desse pecado, querer ser como Deus. Não há ninguém como Deus, não há ninguém igual a Deus, nem maior que Ele. Vemos em Isaías 14 também a consequência, quando Satanás quis ser maior que Deus, quando fala assim no versículo 12: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derruba as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Seol, do inferno, você será levado, irá ao fundo do abismo. Vemos aqui a consequência também de Satanás quando ele quis ser maior que Deus. Mas também, por outro lado, nós aprendemos na palavra que se por um homem entrou o pecado, por um homem também entrou a salvação.
E se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Hoje você tem escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Qual a sua escolha? Viver com Deus ou viver sem Deus? Qual a sua escolha? Viver pecando ou viver com Deus? Hoje você é livre para ter essa escolha. Louvado seja o nome do nosso Deus.